Seu dízimo representa você diante de Deus. As suas ofertas, as nossas ofertas, representam nós diante de Deus. Falsos chamados apostolados do lado oposto da fé. Dinheiro, saúde, felicidade, aquele que tem contra aquele que é. Rádios, TVs, auditórios lotados, ouvindo o evangelho da marcha ré. Bom dia, irmãos. Que bênção, a gente está adorando ao Senhor aqui nessa manhã. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Esse é o texto que nós vamos ler. Lucas, no capítulo 18. Antes da gente ler o texto, eu preciso lembrar os irmãos que nós estamos passando aqui na igreja por um momento de eleição de oficiais. E é bom a gente estar em oração a respeito desse assunto. Alguns irmãos se dispuseram ao ministério do diaconato e presbiterato e vão passar esse tempo agora com reuniões de preparação para entender melhor a vocação. E logo depois a gente vai estar indicando os candidatos do conselho da igreja, porque no momento são pré-candidatos a essa eleição. Mas é bom a gente estar em oração, você que é membro da igreja, está se envolvendo para que a gente possa votar com consciência e debaixo de oração também. Pela graça de Deus, a gente tem conversado aqui pela manhã, nessa série, a respeito do dízimo, e eu tenho ouvido boas respostas desse ensino aqui. Muita gente tem comentado que tem sido bênção, tipo de sermão que ele me parece mais instrutivo do que necessariamente uma repreensão à igreja. Eu acho que é o melhor ambiente para a gente estudar a respeito do dízimo, porque não é um ambiente em que a igreja está com a conta no vermelho, ou com pessoas sem dar o dízimo, com infidelidade, mas Deus tem abençoado a nossa igreja, e pela graça de Deus o ambiente não é de repreensão, embora Deus de alguma maneira pode repreender a gente. E se você, como cristão, até hoje não entregou o seu dízimo, com certeza Deus tem algo a trabalhar na sua vida a respeito desse assunto. Mas o fato é que é uma caminhada muito mais de instrução, aquilo que Paulo fala a Timóteo, e que a palavra de Deus ela também é útil para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus esteja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E a gente tem trilhado isso aqui em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Hoje seria o primeiro texto que a gente vai trabalhar no Novo Testamento sobre esse assunto. Nós conversamos lá em Gênesis, aquela situação entre Abel e Caim, quando o Senhor se agrada de o Senhor se agrada de Abel e de sua oferta, mas não de Caim. Quando Abel entrega ao Senhor das primícias, e as primícias estabelecem justamente o princípio a respeito dessa mordomia que Moisés, e Deus vai revelar a Abraão e depois a Moisés de forma mais sistemática, com a expressão do dízimo, a 10ª parte. Nós conversamos sobre isso em Abraão, e é verdade que Hebreus nos ajuda bastante, porque relata no capítulo 7º de Hebreus, aquela situação lá de Abraão com Melquisedeque. Conversamos porque foi naquele momento em que Abraão, em gratidão ao Senhor e em submissão ao Senhor, entrega o dízimo de todos os despojos daquela grande guerra que houve lá daqueles impérios. Vimos isso um pouco na lei e conversamos sobre os aspectos em todo o tempo do que a lei propõe para a gente a respeito desse assunto. E na semana passada
de uma forma especial, com a linguagem mais profética em Malaquias, que dá o tema a essa série, Roubará o Homem a Deus, Malaquias, no capítulo 3, uma linguagem bem profética. O profeta Malaquias nos instrui a respeito do dízimo, a respeito das ofertas, e diz lá que nós devemos trazer a casa do tesouro. Esse princípio eu creio ser fantástico, porque de alguma forma didática e instrutiva, Deus nos conduz a não controlarmos, controlarmos o nosso dízimo. É comum muitos cristãos em nosso tempo entender o dízimo e dar o dízimo, mas muitas vezes é a pessoa que escolhe aonde vai dar o dízimo. Por exemplo, uma vez um amigo meu que é pastor falou que uma irmã de uma outra igreja foi visitá-lo e no final do culto disse a ele assim: pastor, eu dei o meu dízimo aqui hoje porque eu sei que a sua igreja é pequenininha e ela está precisando, e a minha igreja é grande e não está precisando. E aquele amigo disse a ela a respeito desse assunto de Malaquias: o princípio é que nós não governamos o nosso dízimo. Nós entregamos à comunidade de fé, crendo, na verdade, que estamos entregando a Deus, e nós assim vamos perdendo o domínio, vamos perdendo o governo sobre aquele valor, porque na verdade nós consagramos a Deus, para que Deus use da forma como Ele achar melhor, e Ele faz isso usando pessoas, usando líderes, usando presbíteros, pastores que nos representam no nosso sistema de governo, usando também a nossa vida. Mas é verdade que Deus instrui e muitas vezes coloca no nosso coração para a gente participar dessa caminhada através do ofertório ou de ofertas. Eu passei alguns anos da minha vida com aproximadamente 40% a 50% do meu orçamento familiar baseado em ofertas de pessoas da nossa comunidade que decidiram nos abençoar. Foram alguns anos. Eu digo a você, irmãos, foram anos muito abençoados na dependência de Deus e na provisão de Deus. Nenhuma daquelas famílias quiseram receber algum tipo de glória, homenagem ou honra por causa desse fato. Quando eu já casado, já com filha, e essas pessoas foram levantadas por Deus para, instruídos pela própria palavra, fazerem isso de coração, e assim Deus move a gente. E a gente pode fazer isso usando inclusive o gasofilácio da igreja, fazendo aqui uma descrição para onde aquela oferta está sendo encaminhada, para que missão, para que pastor, para que missionário, para que obra, para construção, aquilo que Deus coloca no nosso coração, porque na verdade, quando entregamos o dízimo nessa maneira didática, pedagógica de Deus, não estamos entregando 10% a Deus para governar sobre 90%, mas entregamos uma parte a Deus em uma consagração total a Deus, dizendo ao Senhor que Ele é quem governa sobre tudo e de certa forma nos submetendo ao Senhor também, para que o Senhor governe e nos dirija em toda nossos bens, todo o nosso valor, porque na verdade tudo vem dele, tudo é para ele, como Paulo falou, tudo é por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Mas nesse ponto do dízimo, há alguns tipos de conhecimentos e pensamentos que vão dizer para a gente que o dízimo não fazia parte da igreja, ou não fazia parte da nova aliança do Novo Testamento. E é verdade que nós não vamos encontrar muitos textos no Novo Testamento a respeito desse assunto. Esse Lucas capítulo 18, que nós vamos ler, é um desses. Mas a gente precisa entender, na perspectiva da aliança, do pacto de Deus, em que olha para a Bíblia como o pacto da graça e a aliança da graça de uma forma completa e conjunta, aquilo que o Novo Testamento não nega, ou seja, o Novo Testamento não nega o dízimo e propõe uma outra caminhada, uma outra proposta. Isso quer dizer que aquilo que está proposto na lei,
para disciplinar e nos ensinar e nos conduzir na nossa adoração e na nossa mordomia. Os princípios que a Bíblia estabelece a respeito desse assunto são continuados. É por isso que Jesus, aos fariseus, quando fala sobre esse assunto, diz que nós não devemos deixar de dar. Mas ele também repreende a mentalidade, repreende o formato, a maneira como os fariseus se utilizavam do dízimo, se utilizavam dessa mordomia para um alto benefício, uma auto-exaltação e essa auto-glorificação. E é justamente essa parábola que Jesus conta aqui, que nós vamos ler. Lucas, capítulo 18, versículos de 9 ao 14. Você pode abrir, se tiver alguém aí precisando, sem Bíblia, você pode também se juntar para a gente poder ler. Ele diz assim: propôs também esta parábola a alguns que o que, irmãos? Confiavam em si mesmos, por se considerarem, ou se justificarem, por se considerarem justos, e assim desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava. Como é que ele orava? Olha que oração. De si para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Amém? Amém ou não? Olha só. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos, mas ele batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Você pode ler comigo o verso 14? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Vamos orar. Senhor, é a Tua palavra que nós temos lido aqui, e nós dependemos do Teu Espírito, da Tua graça. Então, Senhor, te pedimos, ser propício a nós, pecadores, hoje, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Veja que parábola traz um contraste assim tão grande, e talvez uma das poucas parábolas que na sua introdução já nos fala a respeito do assunto dela. Essa parábola que Jesus conta, e que apenas Lucas faz esse relato, propõe para nós um tipo de contraste entre a figura de um fariseu e a figura de um publicano. A gente já falou muitas vezes aqui sobre a figura, o significado desses dois sujeitos que estão aqui envolvidos nessa parábola que Jesus conta. É verdade que, a meu ver, eu creio que Lucas desenvolve ou coloca essa parábola de forma organizada, movido pelo Espírito, nessa parte aí do Evangelho, especialmente porque as histórias que vão sendo contadas um pouco depois parece representar bem o que a parábola está contando, mas não mais como uma parábola, como uma história, mas agora como fatos reais que estão acontecendo no ministério de Jesus. Jesus está decididamente indo para Jerusalém, e Lucas relata isso
Já no capítulo 9 a gente vai ver essa narrativa de Lucas, e na perspectiva de Lucas, o próprio semblante de Jesus mudou, quando ele agora vai percorrer uma geografia que o conduzirá até Jerusalém. Mas o seu semblante muda porque ele sabe que lá em Jerusalém o que lhe aguarda é um julgamento, é a cruz. Lucas conta essa parábola nesse caminho que Jesus está trilhando já pouco mais perto de Jerusalém. E logo depois ele conta uma história de um homem chamado Jovem Rico. Ele era um homem rico. E esse cara foi até Jesus, próximo a Jericó já, nesse percurso geográfico que Jesus está trilhando, e pergunta a Jesus: o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele, identificando a idolatria no seu coração, e de forma muito amorosa, Jesus o amou, e Jesus disse assim: vá lá, vende tudo, venda tudo que você tem e entregue aos pobres. Aquele homem que começa o seu diálogo com Jesus se auto-justificando, dizendo que ele era um homem bom, que cumpria os mandamentos, como a oração desse fariseu conta, ele sai daquela situação com Jesus triste. Ele era um homem religioso, mas quando ele se encontra com o verdadeiro Jesus, ele sai daquela situação ali muito triste, muito pesado, porque não havia essa disponibilidade no seu coração que Jesus requeria dele. Logo depois, quando Jesus entra em Jericó, Jesus está sendo apertado pelas multidões, e havia um cara lá baixinho. O nome dele era Zaqueu. E Zaqueu, por ser baixinho e querer ver Jesus, e despertado já pelo que ele ouvia falar a respeito de Jesus, Zaqueu sobe na árvore. E Jesus olha para Zaqueu e diz assim: hoje eu estarei em sua casa. Só que Zaqueu, ele era um religioso, ele era um publicano. E Jesus, o próprio Lucas narra isso logo no início, talvez o evangelho que dá mais ênfase a esse fato, por ter uma ênfase direcionada mais aos gentios e não aos judeus. Lucas logo no início narra várias vezes como Jesus é chamado de amigo de pecadores, porque ele está sentado à mesa. E naquela época, sentar-se à mesa de alguém ou de uma família tinha muito mais representação do que hoje em dia. Alguém que estava sentado à mesa dava a entender que estava compartilhando daquele caminho, daquela vida, daquela família. E Jesus sentava à mesa sim com pecadores, mas assim ele não estava compartilhando daquelas questões, daquelas práticas, mas Jesus estava ali trazendo homens e mulheres ao seu encontro, ao encontro transformador, que é o encontro com Ele mesmo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus vai até a casa de Zaqueu. Tem até a musiquinha que ficou muito famosa, Entra na Minha Casa, né, e tudo mais, e muito combatida também nos meios mais reformados, por dar uma ênfase, como se Zaqueu quisesse, ou como se a iniciativa fosse de Zaqueu. No entanto, a iniciativa foi de Jesus, e a gente mesmo sabendo disso, foi aquela musiquinha que não saía da nossa cabeça. Não sei você, mas vez por outra esse negócio ficava, tanta gente que cantava, os carrinhos passavam na rua, como Zaqueu, quero subir, o mais alto, e por aí vai, né? Não vou cantar, vou deixar para Robson. Não cante não. Então, Jesus estava na casa de Zaqueu, só que diferente do jovem rico, Zaqueu, ele tem um encontro transformador, parece que como evidência disso, ele diz a Jesus assim: eu vou entregar tudo. Eu estou, Jesus, entregando tudo. A gente precisa entender que isso era muito significativo na vida de um publicano. E por que ele é considerado tão pecador? Aquele publicano, quando está dizendo que está entregando tudo, é porque a sua fama é de ladrão. Você imagina
que o publicano, ele é um judeu que é contratado pelo Império Romano para nos extorquir, para tirar os nossos impostos. E não somente ele tira 8% do que eu recebo para dar lá ao Império Romano, mas ele tira em torno de 30%, 40%. Eu estou fazendo uma porcentagem assim, só exemplificando. Na verdade, ao invés daquele homem apenas cobrar os impostos, cobrar ao povo judeu os impostos devidos a César, ao imperador romano, aquele homem cobrava um pouco mais, porque uma parte ficava para ele e outra parte ia para o imperador. A Lava Jato já estava lá presente, fortemente. Mas Jesus não é Sérgio Moro. Jesus não está apenas tratando da corrupção e dos atos pecaminosos e julgando. Jesus vai até a casa daquele homem e o salva e o resgata. Mas por isso o publicano, ele tem essa fama, ele tem esse comportamento do povo, meio que de ojeriza a ele, na grande parte. Porém, muitos se juntavam aos publicanos também, porque o publicano, por causa disso, ele era uma pessoa rica, provavelmente fazia muitas festas na sua casa, e alguns relatos de festas que eram também muito mundanas, bem profanas, e esse era o publicano, aquele cara com muito dinheiro que dava festas. E na festa se junta muita gente para participar. Você talvez conheça alguma pessoa que pareça com isso. Uma pessoa que tem muito dinheiro e para ter gente ao seu redor faz festas e contrata bandas e muita bebida e muita promiscuidade para que as pessoas vão e enchem a sua casa. E dá ali uma impressão que aquela pessoa ela era cheia de amigos. Mas na verdade, no fundo, parece que não tem amigo nenhum. Quando eu estudava até o ensino médio, eu conheci várias pessoas assim, especialmente durante o ensino médio, porque antes eu estudava numa escola pública. E lá, um ou outro era muito rico. E dava para ver como pessoas se juntavam àqueles somente porque eles pagavam coisas, pagavam o dinheiro do show, pagavam a promiscuidade, pagava. E assim o rico achava que tinha amigos, mas na verdade não tinha amigo nenhum que estava com ele quando ele perdesse a vida. É assim que muita gente, ou perdesse o dinheiro e a alegria da sua vida. Quando eu estive no velório de um tio meu, que faleceu, e que foi um homem muito notável, muito rico. Meu avô era dono de uma empresa transportadora na década de 60, 70, com aproximadamente 50 caminhões em todo o Brasil. E esse meu tio era o administrador e um homem muito notável na sociedade aqui de Recife. Mas na década de 80, ali eu digo que eu nasci nas vacas magras, né? Antes de eu nascer, faliu, perdeu absolutamente tudo. E aproximadamente 30 anos depois disso, esse meu tio veio a falecer. E lá naquele velório, alguém perguntou à sua esposa, onde é que estão os amigos dele? E eu estava do lado, eu vi essa resposta, dizendo, fulana, os amigos só existem quando a gente tem. Quando a gente não tem mais amigos. E era verdade. Aquele velório não tinha 20 pessoas velando aquele homem. E esse era o publicano rico. E porque era rico, tinha muita gente fazendo parte da sua casa, da sua convivência. E Jesus vai até a casa dele. Na parábola, o contraste que é feito a esse publicano é de um homem que era conhecido como um fariseu. Esse religioso diz lá na própria parábola que ele era um homem que confiava em si mesmo. E por isso ele orava de si para si. Essa era a oração.
Esse fariseu, ele tinha uma caminhada, né, a sua trilha religiosa era de autojustificação, para que através dessa capa, dessa máscara, dessa roupagem religiosa, eu possa ter algum ganho. Enquanto o publicano tinha um ganho através da sua vida mais promíscua, ou de roubo, de dinheiro e tudo mais, o religioso tinha o seu engano e o seu ganho diante da sociedade através do seu comportamento ético. Ele era o cara que confiava mesmo na sua força, no seu braço, mas isso não somente como alguém que trabalha e conquista alguma coisa na terra, mas ele faz isso através da sua vida religiosa. Esse é o cara que vive de aparência. Eu tenho certeza que você conhece gente assim também. Vive de aparência. A máscara é posta no rosto, você não conhece a pessoa, a gente só conhece a maquiagem. Só conhece o que está sendo posto. O fariseu, ele é aquele cara que hoje em dia não existe mais nessa figura essencial, original, o fariseu raiz. Mas como se diz hoje, tem o fariseu Nutella também. Em muitas igrejas. E não somente dentro das igrejas, tem muita gente e tem muitos de nós que aderem a esse engano, mas também na nossa sociedade. Pessoas que não são religiosas, mas que preferem se abraçar também nessa capa ética e moral de gente que confia em si mesmo. É interessante que na verdade, talvez três áreas da nossa vida que podem nos abençoar muito, mas elas também são muitas vezes instrumentos desse tipo de comportamento, de atitude de coração que vai sendo desenvolvida. O poder pode fazer isso com a gente. O status, a influência sobre outros. O poder, já disse o filósofo lá atrás, quando você dá poder a alguém, é quando você conhece realmente o caráter daquela pessoa. O poder muitas vezes nos engana, nos ilude. E nós vestimos a couraça do poder e vamos perdendo a nossa essência. Talvez por uma promoção num trabalho, talvez por uma experiência adquirida, por N fatores. O dinheiro, a mesma coisa. Esse segundo elemento que foi dado por Deus para todos nós, para que fôssemos mordomos dele, para que o dinheiro fosse governado por nós na dependência de Deus e do Espírito. Seja R$30 ou R$30.000 que eu receba por mês, aquele dinheiro é governado por mim na dependência do Espírito, mas ele tem um poder imenso de me governar, de se tornar Senhor sobre a minha vida. E à medida que isso acontece, nós vamos vestindo a roupa, a couraça do dinheiro, da fama, das marcas, da glória, da ilusão que de alguma forma o dinheiro dá para a gente. Mas também tem um outro fator que talvez nos identifique melhor. E muitas vezes é a própria religião, é a própria vida religiosa, comunitária, que existe para nos abençoar, mas muitas vezes enveredamos num caminho comunitário de autoglorificação e assim perdemos completamente a essência. Muitas vezes a essência no nosso coração, muitas vezes a essência de Jesus na nossa vida e assim nos perdemos. Vou dar alguns exemplos sobre esse aspecto religioso. Algumas igrejas, mais no passado, hoje em dia eu acho que pouco se faz isso. Mas quando você entrava no templo, logo assim no mural do lado esquerdo, tinha a lista de dizimista da igreja com a mensalidade. Você já viu alguma coisa assim? Eu já.
E qualquer pessoa pode abrir lá, ó, e ver o dízimo do pastor Wellington, quanto é. E tinha lá o quadradinho, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Vamos ver se o pastor Wellington deu o dízimo em abril. Aí abre lá e puxa. Deu? Amém. Ou vamos ver se o presbítero fulano, quanto é que ele dá de dízimo? Está lá. Como se fosse um clube, uma mensalidade. Algumas outras situações, por exemplo, a igreja está em construção e você doa um valor significativo para aquela construção. E passa 10, 20 anos, aquela família que doou aquele valor imenso, começa a se sentir dona da igreja. Você já participou de comunidades assim? Dona. Porque quem construiu aquela igreja foi quem? Fui eu, diz. Às vezes coloca o nome no banco assim, a família fulano, e a pessoa senta. Teve um pastor uma vez, preletor assim, muito renomado no Brasil, foi pregar numa igreja, e como ele não conhecia ninguém, ele sentou no banco. E ficou esperando alguém o chamar, alguma coisa acontecer. E ele sentou, ficou lá, uma irmãzinha veio, disse, amigo, esse lugar é meu, por favor, se retire. Só que aquela irmãzinha, quando viu ele lá na frente, só faltou morrer do coração. Infelizmente, ela pediu perdão somente porque o cara estava lá na frente. Depois era o missionário fulano de tal. É assim, nós começamos a pegar e desenvolver um ministério e de repente aquele negócio toma o meu coração, que eu começo a acreditar que aquela coisa é minha, que aquela coisa depende só de mim, que eu sou autossuficiente a tal ponto de que se eu sair disso, se eu sair desse ministério, se eu sair dessa ação, dessa programação, a coisa não anda. Como se nós fôssemos pessoas tão importantes. Nesse sentido, o fariseu está lá no templo orando, dizendo ao Senhor, Deus, graças te dou, porque eu não sou como aqueles farrapeiros, como aqueles pecadores, como aquele que está lá, longe, que está tão perdido que não consegue nem entrar no templo, nem está aqui. Ele está assim, constrangido, eu não sou nem igual a ele. Graças te dou, porque eu sou dizimista. Eu entrego o dízimo. Eu jejuo 2 vezes por semana. E aquele fariseu estava dizendo a Deus, nessa oração, na parábola, a mesma expressão de Malaquias, é o dízimo sobre tudo. Aquilo que fala lá em Malaquias capítulo 3. Eu entrego o dízimo sobre tudo. E por causa dessa ação, eu estou justificado na tua presença. Muito obrigado. Essa é a figura do fariseu. Fariseu envolto em dinheiro, porque pela influência status social que ia se adquirindo, muitos eram de posse também, mas também envolto na perspectiva do poder, do poder que ele exercia sobre o povo, mas também envolto dessa perspectiva da religião. Esse é o cara que vai postar na sua rede social apenas coisa boa, aquela plástica, aquela vida plástica, o check-in que se faz apenas em lugares bons. É aquele cara que todo mundo sabe que está passando por uma dificuldade, uma luta, mas no Facebook, no seu Instagram, na sua vida da imagem, a preservação da sua autoimagem, é como se nada estivesse acontecendo. É aquela mulher que está sofrendo e todos sabem, mas a sua imagem é de alguém que vai estar superando, que por causa da sua força, das suas artimanhas, das suas estratégias, está superando. Esse é o fariseu que vai escrever lá no Facebook 9 verdades a seu respeito e uma mentira. Qual é a mentira que você vai pegar um fariseu desse? E eu com 5 anos falava 10 línguas, com 6 anos já pregava no templo, com 12 anos eu era o melhor aluno da escola,
com tantos anos eu já fiz isso. Esse é o fariseu que está naquela brincadeirinha, falando lá as 9 verdades. Eu quando estava fazendo prova na escola e via meus amigos filando, eu entregava a professora e tudo mais. Talvez a mentirinha fosse uma coisa assim, que ele, de alguma forma, não sei, alguma coisinha que ninguém acredita. Esse é o fariseu. O problema é que aquele tipo de farisaísmo judaico morreu lá. Mas esse espírito de engano religioso parece continuar querendo dominar a gente. Acho que a expressão melhor, uma expressão que o pastor Sávio usa muito, é de que há uma missão oculta no nosso coração. Há uma missão oculta no coração de todos nós. E essa missão oculta é de auto-glorificar-se, auto-exaltar. É de se auto-promover. Essa é uma missão oculta. Ela vai se desenvolvendo muitas vezes, assim, até mesmo no inconsciente. Em coisas que a gente acha que está tudo certo, está tudo bem. Em não somente coisas que vão prejudicar a igreja ou prejudicar a sociedade, mas muitas vezes em coisas que abençoam, coisas que são boas, eticamente corretas. Só que por trás desse cenário todo, diante da presença de Deus, a coisa boa, a coisa que aparentemente é boa, uma grande doação, uma grande obra que se faz, ela é como um trapo de imundícia. Porque na presença de Deus, a performance, ela é vazia. Na presença de Deus, alguém que ministra no altar, mas está vivendo uma vida longe, distante, perdida, é vazio a sua ministração. Seja quem prega, seja quem canta aqui na frente, seja quem canta aqui nos bancos da igreja, diante de Deus, a performance, ela perde todo o sentido. E nosso culto, ao invés de ser um culto para Deus, a nossa devoção, ao invés de ser uma devoção para Deus, ela se torna um culto e uma devoção para nós mesmos. Assim o fariseu orava de si para si mesmo. E saía daquele templo mais cheio de si do que esvaziado na presença de Deus. O contraponto direto a esse cara é o publicano. O publicano é o cara que diante de Deus ele está batendo no peito, uma expressão bem judaica. De alguém que está se humilhando mesmo na presença de Deus. Ele está batendo no peito. E talvez se ele estivesse na rua, ele teria pego em areia, no chão, colocado na sua cabeça. E continuaria batendo no peito. Talvez rasgando até as suas vestes. Mas batendo no peito. Porque esse publicano, que o povo tinha ojeriza, de alguma forma, ele encontrou uma justificação que não estava dentro dele, que não fazia parte, que não fora construída pelos seus próprios méritos, pela sua vida. E quando esse homem encontra esse tipo de justificação que alcança o nosso coração e que primeiro faz uma obra que é dentro de nós, diria que é do céu em direção ao nosso coração em primeiro lugar, ao invés de ser uma obra como aquela do fariseu, uma vida que é somente de aparência, de fora. Esse homem, na presença de Deus, ele não tem outra coisa a dizer, senão ser propício a mim, pecador. Deus, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, eu quero me esvaziar na tua presença. Aquele homem podia ter riqueza, podia ter status, podia ter um doutorado, ele podia ter o que fosse. Mas na presença de Deus, aquele homem, ao invés de estar batendo no peito, como hoje em dia seria melhor essa expressão, de alguém que bate no peito, como quem está dizendo, eu consegui, eu conquistei. O meu dízimo é tão grande, que tiveram que abrir o buraco do gasofilácio maior na igreja para ele entrar. Porque eu ficava lá e o dízimo não entrava no gasofilácio.
Ao invés de estar batendo no peito, dizendo, eu que fiz isso, eu que construí essa igreja, eu que dominei esse ministério, eu que coloquei o meu nome nessa terra, eu que fiz essa empresa, aquilo que não tinha nada, de repente ser uma grande empresa, eu que fiz alguma coisa grande nessa terra, com meus méritos, com minha força, pensando que Deus vai se impressionar com isso. Aquele homem, ao contrário, se percebe diante de Deus com um coração totalmente quebrantado. O jejum e o dízimo seriam aqui as duas expressões religiosas utilizadas nessa parábola. Nesse coração, ele serve para nos humilhar e não para nos exaltar. Quando Jesus fala do jejum, diz que o nosso jejum deve ser feito para Deus. Para Deus. Aliás, aproveitando o momento, eu quero desafiar você a gente essa semana fazer um tempo de jejum e de humilhação na presença de Deus. Na sexta-feira à noite, próxima sexta, às 8 horas da noite, o discipulado aqui, chamado de caminhada, que é o discipulado do sábado à tarde, a gente vai estar buscando a Deus juntos. Próxima sexta, às 8 horas, um tempo de louvor, um tempo de oração, um tempo da gente clamar a Deus por avivamento. Eu desafiei a todos do caminhada para a gente jejuar durante a semana. No ritmo e na opção que cada um fizer desse jejum alimentar. Porque esse é o jejum bíblico. Mas a gente passar a segunda, terça, quarta, quinta e a sexta, e à noite a gente está aqui, humilhado. Jesus falou que quando a gente jejuasse, a gente não ficasse com a cara assim, né, para baixo, com o olho para baixo. Meu olho já é para baixo por natureza. Mas ficasse com a cara assim de fome, de coitadinho, de, eu estou... Não, Jesus falou, lava o rosto, se organiza, porque esse jejum é para Deus. E o jejum não é para nos exaltarmos diante das pessoas, mas é para nos humilharmos diante de Deus. Assim o dízimo. É assim mesmo o dízimo. O dízimo, ou a mordomia daquilo que nós temos, não serve a Deus quando se torna objeto de autoglorificação, de autoexaltação. É tanto que Jesus diz sobre esse tema que a mão direita não saiba o que entrega a mão esquerda, e vice-versa, claro. E uma mão não saiba nem o que entrega a outra mão. O dízimo, a oferta, a mordomia, não serve a Deus quando se torna parte dessa nossa missão de autoglorificação. É por isso que, quando todas as outras disciplinas espirituais e expressões da nossa devoção é fruto de um coração quebrantado, a Bíblia diz que o Senhor está perto. Mas quando é fruto de um coração soberbo, arrogante, de um coração cheio, de um coração exaltado, a Bíblia diz que Deus resiste. E Ele resiste tão fortemente que aquele culto ali se torna egocêntrico. E aquela expressão religiosa, aquela expressão de oração, se torna um ciclo vicioso de exaltação para si mesmo, para o próprio nome. É assim que muitas vezes nos perdemos e oramos, e parece que não estamos orando. Nossa linguagem é como se a oração não saísse do teto. A gente gosta de usar essa figura. Porque oramos e nos deparamos com nosso querer, com as nossas angústias, com as nossas coisas, com as nossas demandas, e nos deparamos tanto conosco na oração, que esquecemos de nos encontrar com Deus em meio à oração. Porque faz parte essa mão aí invisível, e essa mão de trevas dentro da nossa alma, querendo nos levar a um caminho de glória para si mesmo. Não se engane, irmão. Nenhum de nós aqui está
vacinado contra esse tipo de procedimento. Nenhum. Não estamos vacinados contra isso na igreja, no ministério fazemos parte, na atuação que nós temos. Não estamos vacinados contra isso dentro de casa, quando efetuamos as tarefas de casa, para de alguma forma sermos conhecidos e nos justificarmos através das coisas que nós fazemos. Não estamos vacinados contra isso no trabalho, quando nos empenhamos tanto e gastamos tanta energia, não para que Deus seja glorificado naquela situação e naquela área da sociedade, mas gastamos toda a energia para que o nosso nome seja glorificado, exaltado e adorado. Não estamos vacinados contra isso. Mas pela graça de Deus, há algo novo, um vinho novo, que pode quebrar velhas estruturas da nossa alma e fazer a gente funcionar diferente. E a gente só funciona diferente quando na presença de Deus andamos quebrantados, submissos. Porque Deus resiste aos soberbos. Deus não se impressiona com performance, com valores. Deus se atrai, ou Deus é atraído por corações sedentos, famintos, submissos, desejosos por Deus. E é claro que qualquer coração faminto e desejoso por Deus já é fruto de alguém que está sendo alcançado pela graça de Deus. Essa expressão final é muito interessante porque muitas vezes a gente usa de uma forma tão equivocada, né? Eu vou me humilhar porque eu sei que Deus vai me exaltar amanhã. E aí a gente se humilha no trabalho, em casa, quando o marido está brigando demais, ou quando a esposa está brigando demais, ou se humilha diante de alguma situação na igreja, pensando assim: hoje eu estou me humilhando, mas amanhã a minha vitória vai ter sabor de mel. Amém? Né? Quem te viu na prova e não te ajudou, vai ter o quê? Como é que diz? Eu não sei não essa música, eu nunca aprendi. Vai, quando você estiver lá em cima vai ter, né? Sei lá, você depois escuta no YouTube. Quem lhe viu ali na situação difícil e não lhe ajudou, vai se arrepender depois. Porque a minha vitória tem sabor de mel. Só que a expressão aqui não é nesse sentido, porque Deus não está jogando com a humanidade para dizer assim: eu vou lhe exaltar diante deles e eles vão todos ficarem de bocas caladas. A exaltação no nosso coração só pode se dar quando nos esvaziamos diante de Deus e Deus passa a ser tudo na vida da gente. Assim, Deus falou na palavra, através do apóstolo Paulo, que dessa forma nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando Deus é tudo em nosso coração. Mas quando Deus é apenas uma parte, Deus é apenas um pedaço, quando Deus é apenas uma porcentagem do nosso coração, a gente vai ser humilhado. E Provérbios, no capítulo 29, diz que alguns, por causa da sua dura cerviz, serão quebrantados de uma forma tão forte que não vai haver cura para ele. E ele vai passar a vida sofrendo por causa da sua soberba, do seu orgulho. Não pense que a arrogância, que essa missão de autoglorificar-se, ela tem faixa etária. Ela alcança um adolescente, uma criança, um adolescente, um jovem, um homem adulto. Ela alcança também pessoas na terceira idade, porque faz parte dessa natureza pecaminosa. Mas nós podemos hoje nos humilhar diante de Deus. Nós podemos hoje, aqui nesse final de manhã, já tarde, orar e dizer ao Senhor: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu não quero ser achado como alguém cheio de si. E esvazia o meu coração. Isso, se a sua folha salarial for de $1 milhão por mês, ou se ela for apenas de R$100.
coração é o mesmo. Deus, tenha misericórdia de mim. A gente pode orar aqui. Você topa? Amém? Amém, irmão? Vamos orar? Feche os olhos. O grupo de louvor vai vir aqui à frente. Se eu fizesse um apelo aqui agora, dizendo assim, quem quiser se humilhar e ter esse coração, fica de joelho ou fica em pé, eu tenho certeza que a maioria ficaria. Porque ninguém queria ser comparado a um fariseu arrogante, cheio de si mesmo. Mas às vezes a gente atende ao apelo somente por causa das aparências. Porém, Deus conhece o nosso coração. E Deus está ouvindo a oração no seu coração aí. Por isso eu quero que você, assentado, curvado na presença de Deus, de repente pudesse confessar pecados, consagrar-se a Deus, ter a vida renovada, transformada, quebrantada, assentado, ter o coração humilhado, dizendo a Deus, Senhor, hoje aqui, eu quero deixar nesse altar a minha vida, a minha busca por glória, a minha busca por exaltação. Eu quero deixar aqui nesse altar a minha reputação. Eu quero deixar aqui nesse altar as minhas motivações equivocadas, a minha avareza, a minha idolatria, a minha fome e sede pelo poder. Eu quero deixar aqui nesse altar a promiscuidade, a imoralidade. Eu quero deixar aqui nesse altar também a hipocrisia, a pseudo-religião. Eu quero deixar nesse altar. Senhor, me levanta como um novo homem. Como um novo homem. Para a gente poder andar quebrantado na Tua presença. Senhor, como o salmista falou, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, em coisas demasiadamente maravilhosas para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Assim é minha alma para comigo. Espera, ó Daniel, Igreja das Graças. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora, para todo sempre. Ser propício, Senhor, a nós pecadores. Ó Deus, queremos nos esvaziar diante de Ti. Como Paulo falou, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Senhor, esvazia-nos, quebranta o nosso coração. Ó Deus, nos enche de uma plenitude tão grande, que a gente viva mesmo pela fé. Um Deus que pode operar o impossível, mas um Deus também que é suficiente quando as carências, as faltas, as ausências e as dores chegam na nossa alma, no nosso coração. Ó Deus, nos abençoa, aviva-nos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.